Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras. Como de praxe, nós costumamos, agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos intuem para o nosso estudo. E pedimos assim que a espiritualidade amiga nos oriente através das nossas intuições, que possamos, Senhor, absorver, junto com os irmãos que nos assistem, as propostas do estudo de hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos estamos estudando cartas de Paulo, né? Hoje nós vamos estudar carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Um trechinho que nos diz assim: o que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. E Emmanuel, na sua singeleza e clareza, nos traz para a reflexão. E ele começa a nos dizendo: há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça divina. Desculpem, justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredação das confianças alheias, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas por meio do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Que coisa interessante. Quando nós falamos da carta de Paulo aos Efésios, que ele diz, não furtes, eu falo, poxa, mas ele está dizendo para aquele povo da época para que eles não se apropriem de patrimônio, das pessoas também. Mas o que Emmanuel nos chama à reflexão, nos convida a essa reflexão, é que não é só o patrimônio material. Emmanuel está nos informando aqui que há roubos de natureza, ou seja, furtos de natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Coisas que nós fazemos muitas vezes sem intenção, recebemos também sem intenção, muitas vezes, ou intencionalmente, para saber, diariamente. E não nos passa pela cabeça, que está sendo um furto, mas dos patrimônios espirituais. Há pessoas, meus irmãos queridos, que assaltam nossa tranquilidade, com toda certeza, com toda certeza. Por vezes, só um exemplo, nós estamos no final de semana na nossa casa, junto aos familiares, descansando, Aí, aquele vizinho, irmão meio, como se diz, equivocado ainda da sociabilidade da convivência, muitas vezes coloca um som numa altura monstro e tira a nossa tranquilidade. E a gente, muitas vezes, pela educação, por não querer atrito, com os nossos vizinhos, no nosso bairro, a gente engole. Mas no nosso pensamento, a nossa vontade diz o contrário. Porque, na realidade, ele está assaltando a nossa tranquilidade. Estou fazendo um exemplo assim, bem chucro, bem grosseiro. Mas é o que acontece. E com muita gente acontece isso. Depredações da nossa confiança. Quantas vezes nossa confiança foi traída por quem a gente menos esperava? Fala, poxa, eu não esperava que fulano fosse fazer isso comigo. Ou Beltrano fosse fazer. Porque nós percebemos que as decepções vêm de onde a gente menos espera. E é esse convite que Emmanuel está nos fazendo, para que a gente preste atenção, nesses furtos de patrimônio espiritual que sofremos diariamente e que, por vezes, nós também causamos nos outros. Por exemplo, quando ele diz assim, invasões
nos interesses dos outros, furtos de tempo dos que trabalham. Por vezes nós vamos reclamar da vida para um irmão que está tão bem naquele dia, e a gente derrama aquela, como se diz, aquela cachoeira de lamentações no ombro daquele coitado. Né? Parece que não, mas nós estamos furtando um pouco do seu patrimônio espiritual. E Emmanuel continua no seu convite. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, para que prestamos atenção no que também nós fazemos com as outras pessoas, inconscientemente, sem intenção, por vezes. Né? Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Ora, nós temos N motivos, né, para trabalharmos em nós virtudes que possam ser distribuídas posteriormente para aqueles nossos irmãos mais necessitados. E o convite de Emmanuel é justamente esse. Se nós aceitamos o Evangelho como norma, vamos começar em nós, né? Devagarzinho, né? Não nos dando a tarefa de furtar patrimônio espiritual de ninguém e nem nos deixar furtar também, sendo fraterno, maleável, atencioso, respeitoso com as pessoas. Esse é o convite, né? Porque, meus irmãos queridos, nós que trabalhamos na seara espírita, que atendemos as casas espíritas, principalmente no atendimento fraterno, recebendo os nossos irmãos que chegam destroçados pela aflição, pela dor, pelas decepções que a vida por vezes lhe causa, por problemas de relacionamento, por problemas familiares, por problemas N problemas que tiram a tranquilidade, o patrimônio espiritual daquele cidadão. Nós percebemos que nós temos condições, sim, de auxiliá-los, porque nós aceitamos o Evangelho como norma de elevação. E podemos fazer isso, né? Podemos fazer. Podemos ocupar a nossa mão com essas atividades edificantes e estamos tentando fazer isso nas casas espíritas. E podemos muito mais, basta querermos. A hora que nós começamos a observar essas mensagens na carta de Paulo, nós vemos o quanto que ela está atual. Né? Desculpem. E Emmanuel encerra, então, esse trechinho dizendo: na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Olha que coisa interessante. Ora, busca o teu posto de serviço, nos diz Emmanuel. Aonde? Em qualquer religião, meus irmãos. Qualquer religião. Nós não precisamos ser espíritas católicos ou evangélicos para exercermos, por assim dizer, o nosso desiderado. Em qualquer religião. Vamos aproveitar as oportunidades de trabalho que a nossa igreja, que a nossa comunidade, que o nosso templo, que a nossa convicção nos oferece para exercitarmos esse trabalho de auxílio aos nossos irmãos através do quê? Do aprendizado, né? E como ele diz aqui, cumpre dignamente as tuas obrigações a cada dia. Quantos médios são chamados diariamente ao trabalho? Quantos médios são convidados? Estamos dizendo médios porque nós somos espíritas, né? Mas também outros irmãos de outras searas cristãs ou que não sejam cristãs são convidados pelo plano maior a exercitar, a colaborar, a
participar, por assim dizer, né, de uma elevação espiritual, justamente para entender que nós temos um patrimônio valiosíssimo, que é o nosso patrimônio espiritual. As pessoas, nossos irmãos de coração também, têm esse patrimônio, somos todos dotados desse patrimônio nos dado pelo Pai da vida. Então, o que Paulo nos chama a atenção naquela época aos Efésios era porque eles não furtassem, não só materialmente, mas também espiritualmente, os seus irmãos de caminhada, igreja, né, naquela época. E hoje nós temos a oportunidade de estudar com mais detalhes, junto com Emmanuel, como se diz, essa colocação de Paulo, trazendo para as nossas atuais situações, né? Então, fica aqui hoje o recado dado pelo Emmanuel em relação à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça com todos nós. Obrigado pelo carinho, pela paciência, e que possamos, na próxima semana, estudar mais um pedacinho dessas cartas maravilhosas deixadas pelo nosso irmão, né? A fim de, como vamos dizer assim, nos auxiliar em nosso caminho evolutivo. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração de todos vocês.